Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam a... Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 11 de 2010 do Poder Executivo. Autoriza a lançadoria a proceder pelo encerramento ex ofício das empresas que estejam desativadas e que se encontram cadastradas junto à municipalidade. Projeto de Lei número 26 de 2010 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil no âmbito do programa Caminho da Escola. Projeto de Lei número 04 de 2010 do Poder Legislativo, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, institui a Semana Municipal de Prevenção ao Câncer Bucal. Requerimento número 42 de 2010, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, requer do Poder Executivo Municipal cópia das planilhas de custo enviadas a esse órgão pela organização social para que seja elaborado o repasse mensal. Requerimento número 43 de 2010, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, requer que o Poder Executivo Municipal informe o motivo somente algumas casas do loteamento Jardim Santo Antônio tiveram cadastramento atualizado. Requerimento número 44 de 2010, de autoria do vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini, requer que a mesa diretora oficie o presidente da Associação Comercial e Industrial de Conchas, a SIC, solicitando informações a respeito do fechamento aos sábados, visto que esse procedimento está trazendo sérios prejuízos ao comércio local, que precisa consultar o Serviço de Proteção ao Crédito neste dia. Moção de pesar número 22 de 2010, a família do senhor Clodoaldo Zanin, de autoria do vereador Agenor Luiz de Souza e subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar número 23 de 2010, a família do senhor José Antônio de Paula Ferreira, de autoria do vereador Agenor Luiz de Souza e subscrita pelos demais vereadores. Moção de congratulação número 24 de 2010, a Escola Municipal Prefeito Reineiro Donato Pastina, pela realização da Noite da Poesia e Movimento, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Moção de pesar número 25 de 2010, a família do senhor Benedito Parisi, de autoria dos vereadores Lucas Francisco Sebastião e Dr. Antônio Miguel, e subscrita pelos demais vereadores. Indicação número 73 de 2010, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, indica ao Poder Executivo Municipal que contate a Cooperativa de Alimentos de Cerquilho, objetivando a possibilidade de instalação de uma unidade da cooperativa no município de Conchas. Indicação número 74 de 2010, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, indica ao Poder Executivo Municipal
que estude a possibilidade de construir sanitário público no bairro Colina Verde, na Avenida das Palmeiras, onde são realizadas as aulas práticas das autoescolas existentes na cidade. Indicação número 75 de 2010, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a limpeza da galeria de captação de águas pluviais, localizada na Rua Ônix, no bairro Jardim Joanim Parisi. Indicação número 76 de 2010, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Indica ao Poder Executivo Municipal que oficie a empresa Rodovias do Tietê, solicitando a colocação de placas indicativas contendo a velocidade permitida para o tráfego na Avenida Gregório Marcos Garcia, até o trecho pertencente à empresa. Indica ainda que o Poder Executivo coloque placas indicativas também no trecho que pertence ao município. Indicação número 77 de 2010, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião. Indica ao Poder Executivo Municipal que recoloque os nomes dos doadores nos bancos da Praça Júlio Bento Alfredo. Requerimento da Associação de Moradores do Bairro do Alto Cruzeiro, AMAC. A Associação de Moradores do Bairro Alto Cruzeiro, AMAC. Sede, Barracão do Centro Comunitário, Rua Padre Salvatorianos, número 2, Coab 2. E ao excelentíssimo senhor Omar Miranda da Silva, presidente da Câmara Municipal de Conchas. Nós, moradores do bairro Alto do Cruzeiro da cidade de Conchas, São Paulo, representando pela Associação de Moradores de Bairro do Alto Cruzeiro, AMAC, no Jardim Letícia, Coab 1 e 2 e Vila Seminário, vimos através desse solicitar de Vossa Senhoria a instauração de uma comissão especial de inquérito para apurar os fatos relacionados ao sistema administrativo aplicado pelo Instituto Educacional, Assistencial e Social de Itapetininga, no Hospital Municipal de Conchas, no período de janeiro a março de 2010. Por outro, sim, esta associação solicitou na data de 22 de abril de 2010 documentos e informações sobre a gestão da entidade no Hospital de Conchas, a qual não foi atendida, cópia anexa, o que provocou suspeitas e o pedido de abertura desta SEI, para apurar os fatos em anexo relacionados. Sem mais para o momento e no aguardo de vossa atenção, externamos os nossos protestos de estima e consideração. Conchas, 25 de maio de 2010, AMAC, Duílio César Leite Gonçalves, presidente da referida associação. Bom, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de informar aos senhores que conforme o requerimento da Associação de Moradores do Bairro do Cruzeiro, AMAC, será encaminhado para o jurídico, para que ele possa analisar. Também gostaria, como ficou acordado na última sessão, a convite o senhor Igor Barci Santos, secretário municipal do Meio Ambiente, também o qual responde pela parte da agricultura do município. Foi muito questionado as questões junto ao senhor secretário de compras. A gente convidou ele, não é uma convocação, é um convite para que ele pudesse explanar alguns assuntos relacionados a setor rural. Então, gostaria que, se for aberto para pergunta, se os senhores vereadores quiserem fazer alguma pergunta, que fosse objetivo ao setor do produtor rural. Então, com a palavra, o senhor secretário, o senhor Igor. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores. Eu vim aqui pelo convite do presidente Omar, né? E estou disposto a ajudar no que for preciso, nas indagações. Na outra sessão, vários vereadores questionou o senhor secretário sobre o que está sendo feito para o produtor rural. Então, está aberto para a pergunta para os senhores vereadores. Em primeiro lugar, o vereador Dr. Antônio, qual levantou. Secretário, nós tivemos uma reunião há mais ou menos uns 30 dias com aquele senhor, aquele engenheiro agrônomo de Rafar,
e ele fez o convite para que os nossos produtores que estavam assistindo àquela palestra fossem conhecer em loco a horticultura sustentada de Rafar. Eu gostaria de saber se foi feito alguma gestão sobre esse assunto. Então, nós estamos organizando essa excursão ainda, será feita ainda. Estou conversando com o engenheiro agrônomo Alfredo e está previsto para ser feita essas excursões. Já foi feita para o AgriShow, com a ajuda da prefeitura, e vai ser feita sim. Estamos organizando o grupo para fazê-la. Outra pergunta, o vereador Edivaldo. Logo após o senhor Edivaldo, o vereador Agenor. Senhor secretário, boa noite. Eu gostaria de perguntar uma coisa. Por exemplo, nós temos aprovado no município no ano passado uma lei que já é de conhecimento acho, do senhor, da liberação da feira livre do produtor rural no município. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisinha a respeito e que pé que se encontra, se nós temos possibilidade de colocar em prática e tirar só do papel, né? Que pé que está, se já tem alguma coisa assim, uma previsão para que se comece, para incentivar assim o nosso setor econômico até. Então, a feira, já foram feitas algumas reuniões, até a palestra que o doutor Antônio estava presente também foi do projeto da Feira Livre. A gente está desenvolvendo um trabalho para os produtores começarem a plantar, porque no município de Conchas a gente não tem ainda produtores suficientes plantando para formar uma feira sólida, né, que comece a ir para frente. Então, a gente está desenvolvendo e criando a condição para que eles comecem a plantar e tenham condição de plantar. Em seguida, o vereador Agenor. O secretário, eu acho que até já respondeu a minha pergunta. A minha pergunta, secretário, era no sentido de se o secretário está fazendo um trabalho com os produtores rurais, conscientizando que a produção deles, nós sabemos que até R$500 mensais, a produção rural pode ser adquirida pela Conab e a Conab doa para o município para distribuir na rede municipal. Então, a minha pergunta praticamente foi respondida, que seria se está sendo feito um trabalho nesse sentido. Está sendo feito, são R$9.000 por produtor por ano, que eles têm direito de vender, para a agricultura familiar, né? E é isso, a gente está organizando para os produtores começarem a plantar, porque no município até agora não tem o suficiente, né? E é isso, Porque aqui no nosso município, 52% das propriedades são pequenas propriedades, né? O agricultor ele tem que pôr na cabeça que não adianta ele ficar só com uma fonte de renda no sítio. Ele tem que voltar para várias fontes de rendas. Tem que ter o leite, tem que ter o frango, tem que ter a horta. Ele tem que ter mais fontes de renda do que ficar só com o leite ou só com a granja, porque quando essa fonte de renda, o leite ou a granja tiver numa época ruim, então ele não vai ter de onde tirar o recurso, entendeu? Com a pergunta agora ao vereador Emerson. Senhor secretário, não é nenhuma indagação, é até uma colocação. Na verdade, eu ouvi atentamente a última sessão, não estava presente, mas o senhor comentou que foi feita uma excursão para a AgriShow. Eu fui bastante questionado e indagado, diz que a prefeitura questionou, criou um monte de empecilho para que se fizesse essa excursão para os nossos produtores. Então, eu só queria fazer em forma de alerta, até mesmo para o senhor, porque o senhor é o terceiro secretário da atual secretaria, que converse com a prefeita e passe para ela o problema dos produtores rurais. Não adianta a gente querer radicalizar, eu sou produtor rural hoje, querer arrumar uma outra vocação para os produtores. Uma porque nossas planícies, nossas terras são pequenos produtores, não são fazendas, propriedades grandes. Então o senhor tem que passar as dificuldades dos produtores para a prefeita e que ela dê respaldo para o senhor.
Senão, vai cair, vai ser mais um secretário no descrédito, entendeu? Então, tem que ter uma boa conversa, tem que ouvir os produtores rurais que estão carentes. Nós vemos isso principalmente hoje em termos de manutenção de estradas rurais. Hoje nós temos um trator a mais, completo com implementos, um trabalho desta casa, e esse trator não pode se criar dificuldades para servir os produtores. Então seria em forma de alerta. O senhor está de parabéns, eu sei do histórico do senhor e desejo boa sorte para o nobre secretário. Muito obrigado, agradeço. Em relação à excursão do AgriShow, eu não senti muita dificuldade da prefeitura. Pelo que a gente estava trabalhando, foi facilitado em tudo que eles pediram, né? Agora, com relação ao trator, a gente está pondo em prática, está colocando ele para trabalhar, e é isso aí. Eu também gostaria de, antes de eu fazer a pergunta, tem mais algum vereador que ainda não perguntou? Então, com a palavra, o vereador Dr. Anselmo. Senhor secretário, com relação ao desassoreamento dos nossos mananciais, que medidas estão sendo tomadas? Se existe algum projeto? Está sendo efetivamente feito alguma coisa nesse sentido? Em relação ao desassoreamento, no ano passado foi plantado um pouco de mata ciliar no município, né? Tem que ser plantado muito mais mata ciliar, e agora temos o trator que chegou com o implemento de terraceador para fazer as curvas de nível, que vai segurar a água e a areia, né? Vai diminuir bem o terraceamento no município. Mais uma pergunta, vereador? É uma pergunta, mas é até uma indagação. Eu gostaria de saber se a Secretaria tem algum estudo a respeito do tipo do solo de nossa cidade, porque nós estamos vendo que o que está proliferando por aqui é a monocultura, é a cana-de-açúcar e o eucalipto. A gente sabe que o nosso terreno não é muito bom para certas agriculturas, mas por que não se fazer um estudo e a gente ter em mãos de cada região que tipo de solo e para que cultura serve aquele solo, para a gente começar a divulgar entre aqueles moradores, para que eles se dediquem a essa cultura que é própria para aquele solo. Eu gostaria de saber se tem algum estudo, ou se tem condições de fazer um estudo nesse sentido. Um estudo que eu tenha conhecimento no município, não. Tem no estado de São Paulo, e tem sim como fazer, está indicando para os produtores o que é mais recomendável para cada tipo de solo. Se eles forem na Casa da Agricultura, o seu Alfredo já é apto para indicar para eles o que é mais recomendado para cada tipo de solo. Só que seria bom que chegasse até nós, de cada bairro, por exemplo, o solo aqui é arenoso, aqui para isso, aqui para aquilo, até para a gente poder divulgar aqui nessa casa, para eles já falar, então aqui dá para mim plantar isso, dá para mim plantar aquilo, e já começar a mexer com aqueles que querem se dedicar a essas agriculturas. Só isso, obrigado. Eu gostaria que o senhor visse condições de enviar isso para essa casa. Ainda com a palavra, em pergunta, o vereador Newton. Senhor secretário, tem como a Casa da Agricultura, com a Prefeitura, que eu sei que fazer análise do solo dá custo, fazer uma ajuda para o pequeno produtor, e que já isso conversei com a prefeita, que precisa do calcário. Quase todas as terras da nossa região precisam do calcário. Tem uma parceria, o produtor paga e a prefeitura puxa esse calcário, estocando no lugar, cada um pega a quantia que precisa. Tem como fazer isso? Então, tem que ser estudado, mas eu acho que tem. Tem, e até a própria análise de solo, ela não é tão cara assim, né? Dá para o produtor bancar e fazer, se eu não me engano, são R$15 a análise, né? E não é tão cara, né? Mas tem gente que tem poucas condições e uma ajuda da prefeitura, tudo bem, que ali é barato, mas o que fica caro é o frete do calcário.
O calcário que fica caro é o frete. O calcário é quase de graça lá. Só que o frete que encarece. Quando 2 caminhões puxa aí e deixa guardado num determinado lugar, cada um pega a sua quantia. Vê se consegue fazer uma parceria com a prefeita. Vamos estar estudando, sim. Obrigado. Mais algum vereador? Então, com a palavra o doutor Antônio. Secretário, são 2 perguntas. Eu queria saber qual a preocupação da Secretaria em relação ao assédio das companhias de reflorestamento no município de Conchas e nos outros municípios da nossa região. Qual a preocupação da Secretaria em relação a isso? E eu queria saber também do secretário se ele tem, sim, de cabeça, o que se produz de arroz, o que se produz de feijão, o que se produz de hortaliça, o que se produz de legume no nosso município. 2 perguntas só. Com relação ao eucalipto, tem a preocupação da Secretaria, são algumas, né? Em relação ao meio ambiente, a contaminação de rios, solos e mananciais. E quanto ao êxodo rural também, porque se começarem a plantar muito eucalipto, o pessoal do sítio vai começar a vir para a cidade, que não vai ter emprego no sítio, né? E a segurança alimentar também, né? O município ele tem que ter fontes de alimento dentro do município, para a própria segurança alimentar da região. E a outra é quanto à produção de alimentos, né? Então, a produção de alimentos é muito baixa em Conchas. Quase não se tem arroz, nem feijão, verduras começou a se ter agora, mas muito pouco também. Posso fazer um levantamento e mandar também para casa, mas é muito pouco. É o que eu estava falando, os agricultores, eles há muito tempo eles só estão na pecuária e com frango de corte. Então é uma coisa que vem há 50 anos, né? E tem que começar a ser mudado, mas não vai ser mudado da noite para o dia. É com palestra, incentivando, ensinando ele a voltar a plantar que a gente vai conseguir. Bom, senhor secretário, o vereador Lucas vai fazer alguma pergunta também? Então, antes do vereador Lucas fazer, para eu não ficar por último, eu tenho 3 questões. Uma, eu gostaria que o senhor levasse como meta elaborar um plano de ação para o produtor rural. Eu sei que o senhor está acumulando 2 secretarias, né, porque são todos juntos, um plano de ação. Nesse plano de ação, fosse pegado aqui as questões alavancadas pelos vereadores. A questão das estradas rurais, existe indicação, já minha e de outra, e demais vereadores dessa casa, que o município poderia estar fazendo para o produtor, tá, que produz alimentos, as pequenas entradas, os pequenos serviços no sábado, e para quem produz alguma coisa. Tá? Já foi motivo de indicação, foi lá, ficou de mandar essa lei para essa Casa de Leis para a gente autorizar, esse projeto ainda não voltou. Eu gostaria que o senhor cobrasse. A questão bem colocada também pelo vereador Nilton Liberto do Calcário, que entrasse mais ou menos nessa situação da indicação. Aonde produz-se alimentos, e é o único meio de sobrevivência do produtor, e ele é pequeno produtor, que o município auxiliasse com o transporte do calcário. O grande produtor tem que dar um jeito, a gente tem que incentivar aquele que produz alimento. Essa é a minha indicação, mas pode acolher do vereador Nilton também. A outra questão, eu não queria fugir muito da questão do produtor rural, mas eu vou entrar um pouquinho, é a questão da merenda escolar. Tá? Que tivesse uma palestra, a gente cede a casa aqui, para todas essas pessoas que podem estar fazendo essas pequenas hortas, aí essa produção para vender o pimentão, o tomate, essas questões que com adubo orgânico mesmo poderia estar produzindo esses alimentos e tirando muitas pessoas pequenas rendas, que daí entra num programa do governo federal, que é até 350, né? O limite é menos, não é igual da Conab, é 350. Gostaria que o senhor levasse essas 3 ideias, tá? Aí elaborasse um plano de ação junto com as associações e os produtores rurais, esse ano, para que o ano que vem se tornasse meta. Tá? A questão da lei, trabalhar no sábado para atender os pequenos produtores rurais, as conduções do município, mandar uma lei para essa casa que todo mundo, com certeza todos os vereadores aprovam, porque foi motivo de indicação de diversos vereadores, a questão do calcário para aqueles que produzem produtos alimentícios, e o plano de ação. E o vereador Lucas agora vai fazer uma questão para o senhor.
Senhor secretário, boa noite. Nós tivemos na última sessão, foi muito comentado até na audiência do senhor Zuliani, sobre o produtor rural. E nós sabemos dessa parceria, né, que a Prefeitura tem aí com alguns pequenos produtores, na produção de hortaliças que o nosso município vem comprando. O senhor tem uma relação de quantos produtores são hoje fornecendo para a Prefeitura? E, antes que o senhor responda também, foi feito um trabalho de divulgação nesse contexto com relação à APRUC e à Associação dos Produtores Rurais do nosso município? Como foi divulgado esse lançamento desse projeto, se assim podemos dizer, dessa parceria do produtor com o Poder Executivo no município? Foi divulgado esse projeto na APRUC, na Associação, na Casa da Agricultura, vem sendo divulgado há bastante tempo. E a gente vem lutando para conseguir formar o grupo, né? Para conseguir, porque a gente precisa comprar no mínimo 30% da merenda de produtor rural, né? Pequeno produtor rural. Então, há um tempo bom a gente está fazendo essa divulgação e chamando e fazendo reuniões para conseguir adequar isso. E a outra pergunta? Hoje, por volta de 5 produtores estão entregando para a gente. E mais alguns já começaram a plantar para entregar, né? Realmente é muito pouco. Senhor secretário, o senhor gostaria de passar mais alguma coisa para nós? Não. Eu encerro as questões, deixo o senhor falar. O senhor quer passar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer, falar que é muito bom, a Câmara está preocupada com os produtores, porque eles precisam mesmo, principalmente os pequenos produtores, que têm tanta dificuldade para se manter. Queria agradecer e parabenizar a Câmara por estar se importando com eles. Eu agradeço a presença do senhor, porque o senhor veio através de um convite, não foi um requerimento. Isso mostra a idoneidade do senhor no cargo. Gostaria de parabenizá-lo principalmente por estar aqui hoje e por esse motivo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Passamos então agora para o grande expediente. Convidamos para fazer uso da tribuna o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero solicitar a Vossa Excelência que, se for possível, entrar em contato com a nossa prefeita para marcar aqui nessa nossa casa, em algum dia da semana que vem, se for possível, uma reunião com o pessoal do nosso comércio, né? Eles estão pedindo, estão me cobrando que não estão tendo acesso à prefeita, aos políticos, e eles têm muitas reivindicações a fazer e não estão conseguindo. Então, eu me comprometia nesta noite solicitar a Vossa Excelência para que, marcando um agendamento com a senhora prefeita e avisando todos os comerciantes e os donos de indústria para que um dia estejam aqui para a gente saber, né, o que eles querem falar, sugerir, reivindicar. Mas, de antemão, senhor presidente, uma das reivindicações desse pessoal é a nossa Zona Azul, que nós aprovamos e ainda não foi instalada. Então, eu gostaria da senhora prefeita que está nos ouvindo, para que ela verifique da viabilidade de se implantar essa Zona Azul a um preço simbólico que seja, para evitar, né, que a Rua São Paulo e as adjacências fiquem do jeito que estão hoje, que a gente não consegue parar naquele local. E há muita reclamação dos próprios comerciantes de que, se puser uma Zona Azul, poderia haver um maior fluxo de veículos e talvez melhorasse, com certeza melhoraria o comércio. Eu sei que vão falar que tem comerciante que para 2 carros na frente do comércio, mas é porque não está regularizado. A hora que tiver a Zona Azul, ele vai poder parar, só que ele vai pagar.
mesmo que seja 50 centavos, mas vai ter, né, o interesse em não ficar ali o dia todo ou várias horas. O segundo assunto de interesse do comércio foi motivo de um requerimento nosso, encaminhado na semana passada, mas que já havia um movimento do comércio, e o vereador Lucas e o nosso presidente são conhecedores disso, de modificar o horário de funcionamento aos sábados, no período da tarde. Entretanto, não seria todo o comércio como foi falado aqui, seria só uma parte, a parte relativa às lojas, vestuário e semelhantes. Foi-se feito um abaixinado que me parece que na época são quase 90% dos interessados assinaram pedindo essa regularização. E apenas 10 ou 12% não quiseram. A senhora prefeita ficou de estudar, mas até o momento não houve uma decisão. Isso poderia também ser conversado nessa reunião, inclusive com a participação da associação comercial, que mandou um funcionário correr todo o comércio, pegar um abaixo-assinado contra o fechamento. Quer dizer, só que a associação se esqueceu, eu tenho aqui a assinatura de todos que assinaram contra, a associação se esqueceu que os comerciantes que querem acertar o horário aos sábados, não são esses que ele pegou. Da lista que eles assinaram aqui, tem banca de jornal, tem farmácia, tem agropecuária, eles não estão incluídos nessa relação. Não tem nada a ver, nem isso a associação prestou atenção, que quem está querendo acertar esse horário são os comerciantes varejistas de vestuário e similares, não os demais. Os demais continuariam funcionando. Por quê? Eu procurei saber, e eu falei, mas por quê? Por que será que eles querem fechar mais cedo aos sábados? E aí me informaram. Primeiro, porque o horário de trabalho do trabalhador são 44 horas. Eles trabalham 8 horas por dia durante de segunda a sexta e teriam que trabalhar só 4 aos sábados. E o sindicato está apertando o comércio para que cumpra esse horário legal, normal de trabalho. Aqueles que continuarem vão ter que pagar hora extra aos sábados, da partida 1 hora, e hora extra mais cara. Será que compensa? Eles falam que não compensa manter aberto todos os sábados. Alguns sábados seria interessante para eles, véspera de Dia das Mães ou dia de pagamento, porque aí compensaria pagar o funcionário para que eles mantivessem aberto. As pessoas que tocam o comércio com a família não teriam problema, porque os próprios familiares estariam lá. Mas a grande maioria precisa pagar funcionário. Esse é um dos pontos. Outro ponto é que não se vende quase nada no sábado depois da 1 hora. A venda é muito fraca. Então, eles não perderiam, mesmo porque as pessoas se habituariam a ir comprar no horário anterior. Isso é o que eles me passaram. Eu não estou tomando partido nem de um lado nem do outro. Eu estou expondo o que esses 89% aí quase falaram. Agora, eu vi na publicação do Jornal Informativo dessa última edição uma matéria dos presidentes da associação, da SIC, dizendo que a SIC é contra o fechamento do comércio de Conchas sábado à tarde. A SIC nada mais é do que a associação que representa os comerciantes. Agora, ou a SIC está falando em nome só do presidente e uma opinião pessoal dele, ou então alguma coisa está errada, porque a grande maioria, a esmagadora maioria desses comerciantes são favoráveis. Os comerciantes que seriam atingidos pela mudança de horário. E mais interessante, senhores vereadores, é que aqui valeu aquele ditado: faça o que eu faço, não, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Por quê? Porque a SIC deveria ficar aberta aos sábados, já que eles têm tanto interesse que o comércio continue funcionando. Como é que um comércio vai consultar no dia de sábado
a associação para saber se pode vender para aquela pessoa, se a associação está fechada. E começou a fechar de um tempo para cá. Isso sim vai trazer prejuízo para o comércio, porque eu até fiz um requerimento solicitando ao presidente da SIC que explique por que ele fechou. Por que ele fecha no sábado, mesmo que funcionasse só até 1h, ele teria que estar aberto de manhã, mas é fechado o dia inteiro. O comerciante vai deixar de vender aos sábados porque a associação está fechada. Mas tem internet, que nem foi um comerciante, eles falaram, tem internet. Bonito, vai gastar mais R$70 de internet, o comércio que já está fraco. Então, é uma incoerência dessa associação comercial. Sou contra que feche, mas eu fecho. Não venha me consultar aqui no sábado que está tudo fechado. Se vira aí, não venda, deixa de vender. Alguma coisa não está caminhando na mesma direção, entre a associação comercial e os comerciantes. Por isso que a gente quer saber qual o motivo desse fechamento. Ele que explique. Eu vou fechar por quê? Eu acho até que a SIC recebe alguma subvenção municipal. Pelo menos recebia até pouco tempo. Mas o motivo para que permaneça aberta aos sábados. Ou então só eles aqui não querem correr o risco de pagar hora extra, o comércio que se vire. Precisa saber disso. Então, essa reunião, senhor presidente, vai ser bom para isso, que venham todas as partes aqui e que a gente já ponha às claras a opinião de cada um e resolva. Quem vai ter que resolver não sou eu, não é a Câmara, é a prefeita, porque vai ter que vir um projeto aqui para estabelecer que o horário normal vai ser até as 13 horas, só para esse ramo de comércio. Os demais continuam do jeito que são. As farmácias já fecham, eles têm plantão. Há várias casas maternas de construções fecham 1h. Mesmo se descer a rua São Paulo, Ótica fecha, a Cibelar fecha às 4h, todos eles já estão fechando. Só que o comércio varejista, mas fecha quem quer. Tudo bem, fecham 2, aí o que acontece? Perde a clientela para outra. Ah, mas então trabalha, tem prejuízo, vai ter que pagar mais para o funcionário. Não é assim que funciona, não é se quiser que feche. Tem que ter uma regulamentação. Então, o sindicato está vindo aqui, foi chamado por um dos lojistas aí, para tentar acertar isso. Mas acho que nós deveríamos, através de uma reunião com essas pessoas interessadas, definirmos o que é melhor. Se é melhor ficar aberto, que fique aberto. Se é melhor fechar, que feche. Quem é interessado? São os comerciantes, não é a SIC. A SIC fechou. Ele não quer nem saber. Sábado ele fecha e vai embora. Agora, os comerciantes têm que ficar abertos. Só um minuto para mim terminar. Então, eu gostaria que fosse agendada essa reunião. E mais uma coisa, senhor presidente, onde era a Top Frango, a Frango Forte, agora, até esses dias havia segurança ali, ainda tomando conta. Agora fiquei sabendo que mandaram tudo embora, está tudo a Deus dará lá, quer dizer, acabou de vez a esperança de se voltar a funcionar qualquer coisa. Só isso, senhor presidente. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Emerson José Fechner. Vereador, o senhor pode falar sentado devido às suas condições de saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, eu agradeço. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Associação de Moradores do Bairro Alto do Cruzeiro, em nome do seu Duílio César, pela coragem de formalizar este requerimento aqui nesta casa. E gostaria também de orientar a bancada do Democratas que leiam atentamente este requerimento, que se trata de um assunto relevante. Eu fiquei ausente alguns dias. Quanta coisa eu presenciei e venho presenciando nesta cidade.
Um assunto bastante comentado pelas ruas da cidade, lá pelo lado de Juquiratiba, em relação ao Campo do Caju. Está virando uma novela. Será que aqueles moradores de Juquiratiba não vão ter o tão sonhado Campo do Caju? É preocupante, senhores. O que justifica... Vereador, só eu pedir um minutinho para que o Anselmo assuma o meu lugar. Fique na presidência, fazer um favor. O senhor já está com a palavra. O que justifica um aumento de mais de 40% nos IPTUs da nossa cidade? Com a nossa segurança pública abandonada, almoxarifado, maquiado, e falo com todas as letras, desde o início da atual administração. Produtores rurais sendo enrolados, saúde pública rejeitada pela nossa administração e entregue a turistas políticos. Secretaria da Assistência Social, com uma atual secretária, falo claramente, outra turista, que eu vou fazer algumas colocações também posteriormente. Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer. Está totalmente fora da nossa realidade. Nessa minha ausência, eu tive tempo para refletir, me questionar. Será que este vereador vinha trabalhando em causa própria? Será que este vereador tem parente em algum cargo público irregularmente? Será que este vereador vem recebendo dinheiro público irregularmente? É uma pergunta que eu vou estar sempre me questionando. Mas vamos a outros assuntos. Eu fiz alguns requerimentos à Secretaria de Cultura e Lazer. A prestação de contas do Carnaval de 2009 e 2010. Eu fui bem claro, mais uma vez, 2009 e 2010. Não me passaram a prestação de contas referente ao ano de 2009. Senhor secretário, será que tem alguma irregularidade que não pode se tornar público? Será que eu vou ter que encaminhar esse requerimento para o Ministério Público? Não é o que eu quero. Eu quero analisar. Estou aguardando este requerimento. O prazo já venceu, mas eu vou aguardar mais uns dias. Fizeram as prestações de conta do ano de 2010. Quase 100 mil reais. 70 mil reais só de carro de som, que não agradou. Com exceção, é claro. O Carnaval teve suas escolas de samba, uma tradição da nossa cidade, fez um bom trabalho, um bom desfile,
sem contar com os blocos carnavalescos, que mantiveram o padrão de euforia e alegria do nosso carnaval. Mas com esses valores, eu tirei minha conclusão. Gostaria que os senhores tirassem a conclusão de vocês. Eu tenho o requerimento em mãos. Se algum dos senhores quiser maiores informações, está comigo. Secretaria da Assistência Social. Eu falo direto, como já falei para a secretária. A secretária da Assistência Social, Dona Cida, coloco ela como uma outra turista política, oportunista, vem trabalhando por interesses pessoais, como o requerimento que chegou às minhas mãos, gastos de telefone daquela secretaria. Uso indevidamente pela secretária, sem contar o uso do carro da assistência social, usou o carro indevidamente, que se depender desse vereador, ela não vai ficar impune. Sem contar os funcionários contratados, infelizmente, irregularmente, não culpa dos funcionários, sim do sistema. E posteriormente comprometendo os mesmos com notas injustificadas. Que papel, hein, senhora secretária? Saúde pública. Esta está aí. Mais um requerimento. Infelizmente, não foi colocado o teor do requerimento, mas nós vamos ter tempo para analisarmos. Eu já tenho o meu parecer, eu já venho analisando documentos há muito tempo. Houve recentemente uma audiência pública da secretaria, a qual eu fiz um outro requerimento para o secretário, e o secretário me informou no requerimento que ele estaria abrindo meus questionamentos em audiência pública. Senhor secretário, o senhor não pode confundir prestação de contas à população. Eu gostaria de continuar no uso da palavra como líder de bancada, senhor presidente. Sim, senhor vereador. Prestação de contas ou palestra para munícipes é diferente de prestação de contas para vereadores. Não subestime esta casa, senhor secretário. Eu indaguei sobre aquele informativo Outros. E eu indago a nossa presidente da Comissão de Saúde, a vereadora Eva Campos,
se manifestou aqui, acho que convocando uma reunião administrativa com o nobre secretário. Eu continuo sem respostas. Dou a palavra à senhora vereadora. Em a parte, a vereadora Eva. Nobre vereador, nós estávamos esperando somente o senhor voltar para podermos marcar a data para ele poder vir aqui prestar os esclarecimentos. Agora, como o senhor retornou, nós vamos marcar e o senhor, terá os esclarecimentos necessários. Somente isso. Senhora vereadora, se a senhora puder colocar para nós desta casa e para todos os ouvintes que se faz necessário. A indignação não é só deste vereador. O que significa funcionários trabalhando sem concursos na rede básica de saúde? Lhe dou a parte, vereadora. Em a parte, a vereadora Eva. Nobre colega, se o senhor tem conhecimento da lei, o senhor não precisava fazer essa pergunta. Acho melhor o senhor se inteirar melhor. O senhor sabe por que pôde ou não. Somente isso, senhor vereador. Senhora vereadora, mais uma vez eu indago aqui, questiono. Eu li a lei aqui. E ninguém me respondeu. Eu quero que a senhora seja mais clara, então, e coloque para esta casa aonde que está a lei que permite que funcionário sem concurso público pode prestar serviço na rede básica de saúde. Senhor vereador, quem tem que passar isso para o senhor é quem o senhor sempre vem questionando, o secretário da saúde. Mas eu vou pedir a lei e vou mostrar para o senhor como o senhor, infelizmente, não tem conhecimento. Eu vou ter que intervir, senhores vereadores, que o senhor tem que indagar o secretário e a senhora vereadora também não vai responder mais. O senhor continua o pronunciamento do senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, quem é o presidente da Comissão da Saúde? Mas tudo bem. Eu questiono aqui os gastos que vêm ocorrendo no nosso hospital municipal, nesta OS. Eu acredito que esta associação que a associação de moradores, com todo respeito, não está requerendo 1/3 das irregularidades que vem acontecendo ali. Mas eu tenho certeza que nós vamos apurar. Eu queria fazer só uma colocação para os conselheiros municipais da saúde. Os conselheiros têm que ser mais críticos em relação à prestação de conta da nossa saúde. Não é se atentar a números, entrada e saída de valores. Tem que se atentar a documentos. O que justifica conselheiros da saúde responsáveis pela aprovação dos gastos da saúde comprar em uma cidade vizinha, Itu, alguns dias depois comprar o mesmo produto em Itapetininga,
matriz desta OS, com superfaturamento de produto a mais de 300%. Um item. Fora os outros. Senhores conselheiros, os senhores ocupam uma função de tamanha responsabilidade. Será que os conselheiros da saúde não são do nosso município? Eu espero que sejam e peço encarecidamente, analisem documentos. O que justifica em 31 de dezembro essa organização social comprar mais de 70 quilos de carnes em cubos? Carnes esta nunca chegou no nosso hospital. Senhor presidente, senhores vereadores, são tantas as indignações que me preocupa. Outro dia eu até fiz um comentário. Será que radicalizei um pouquinho, está tudo dominado? Eu acredito que não. Porque eu sei que tem pessoas idôneas que fazem parte desta organização social. Sei que tem pessoas idôneas trabalhando, prestando serviço para esta organização social. Eu sei que a maioria das pessoas do Conselho Municipal de Saúde são pessoas idôneas, mas não pode ser omisso a palavras bonitas, poses. Tem que ser crítico, senhores. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Convido para fazer o uso da tribuna. O senhor não vai, senhor vereador? Então convido o vereador Dr. Anselmo que venha assumir o meu lugar para que eu possa... Tem mais? Calma aí, doutor. Tem... Que venha assumir o meu lugar para que eu faça o uso da tribuna. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu acho que essa Casa de Leis, ela, cada dia que passa, ela vem se aprimorando, ela vem crescendo, ela vem evoluindo. Dizem que os políticos de Conchas não fazem muito, gostam de criticar muito os vereadores, mas o vereador tem um papel muito importante dentro da sociedade. O vereador é aquele que está diretamente com o cidadão, ele é aquele que sente a dor, que sente a necessidade do vereador, da população de Conchas. Tá? Então, eu fico triste com alguns questionamentos que a gente vê hoje, algumas colocações que foi colocado nessa casa. Por quê? Porque eu passei 4 anos criticando os mesmos erros, os mesmos questionamentos. Critiquei diversas vezes a Secretaria de Assistência Social, abri várias CEI. Era uma compra de calcinha, cueca naquela época, era um tedel. Depois, critiquei o almoxarifado que saía diesel até para os cotovelos. Depois, pedi outra CEI
e assim foi indo. Eu acho que eu ainda confio na senhora prefeita. Ainda não vi em nenhum momento que a senhora tem algumas segundas intenções ou má intenção. Mas falta pulso da senhora. Falta uma reforma administrativa, que é o que eu venho criticando. Falta investimento nos funcionários que trabalham, para que tenha conhecimento como fazer as compras. Falta cursos, profissionalização, acompanhamento direto. Eu sei que a senhora tem que trabalhar, tem que viajar, buscar verba, e senão o dinheiro não cai do céu, não vem parar em Concha sozinho. A questão da UES é uma necessidade. Fechou-se o consórcio, não tinha mais como se manter. Era uma torneira sem fundo. Sempre teve problema o consórcio. Desde quando foi instalada, é uma novela. Mas tem que ter um acompanhamento nas planilhas dos gastos. Alguém tem que verificar antes de repassar o dinheiro, não é só ir assinando e mandando dinheiro para a UES. Tem que ter um acompanhamento. Tem que ter um gerente administrativo, a prefeitura. Alguém com conhecimento. Porque senão, um prefeito não tem condições de ver tudo. Tem alguma coisa, tem que abrir sindicância, tomar medida, tem que demitir. Está errado. Manda embora, abre o processo administrativo, sindicância. A gente sabe que uma pessoa só, uma estrutura de 600 é difícil. Mas tem que ter pulso, tem que ter acompanhamento. Isso não está tendo. Foi pedido, como o vereador Anselmo falou, Zona Azul. A rua São Paulo continua uma bagunça. A gente sabe que não tem Zona Azul, a pessoa para de manhã, tira o carro meia-noite e pronto, acabou. Você precisa chegar num banco, fazer alguma coisa, não tem onde se encostar. Transporte coletivo na cidade. O município não tem mais condições de arcar com esse ônibus velho. Vim correndo, tem que terceirizar, tem que pôr no transporte de acordo para a população. Tem que agir, tem que ter coragem. Vamos pôr, a população necessita. E é assim, por diante. Se não haver, eu venho brigando desde quando eu tomei posse. Se não haver uma reforma administrativa, se não dividir o serviço da prefeitura, uma pessoa sozinha não toma conta. Não adianta ser centralizadora, trazer o poder só para si, que acontece o que está acontecendo. Não há intenção de Vossa Senhoria, mas as coisas estão escorregando por vão dos dedos. Isso é óbvio, todo cidadão, todo mundo está vendo. Mas a população ainda não perdeu a confiança em você, e nem essa casa de leis. Mas está na hora, da senhora tomar uma medida dura, mudar, tomar uma atitude. Mas eu respeito o desejo de quem a senhora nomeou, dos cargos que estão, seja de Concha, seja de fora, porque todo prefeito sempre trouxe gente de fora. Eu já questionei, quando na administração a qual eu participei, a qual eu era secretário, que tinha gente de fora. Depois, após na administração passada, teve gente de fora. Eu e o Miguel Mir criticamos diversas vezes aqui. Certo? Mas cargo de confiança é um cargo do prefeito. É o prefeito que decide, ele que põe. Mas alguém tem que acompanhar. O povo é nosso, o dinheiro é nosso, nós sabemos que o dinheiro é curto, o rombo na prefeitura é grande, o desgaste da cidade de Concha é muito grande. A gente sabe que não se toca tão fácil a cidade de Conchas. Pode pôr lá, trazer o Obama para sentar lá, a gente sabe que o dinheiro não vai cobrir. Certo? Os buracos na cidade são tantos. Tá? Eu vejo lá aquela rua Reciari Lupe, não tem condições de trafegar. Não tem condições, porque a de cima, principal, é um trânsito. Se tivesse arrumado aquela lá, o povo podia desviar por lá. Na parte de São Antônio. Não tem como. Então existe um monte de coisa para se fazer na cidade. Não vai se fazer tudo em 4 anos. Mas nós temos que ter um plano, uma meta. O que vai ser feito nesses 4 anos? Qual é a meta? Essas metas têm que ser postas para a população. Ninguém administra uma casa sozinha. Certo? Querer ser o centro das atenções, sozinho não dá. A senhora tem que dividir, tem que criar-se um cargo, um gerente administrativo, alguém para participar, alguém que tenha poder de decisão.
junto com Vossa Senhoria. Eu gostaria de lembrar, senhora prefeita, que a reforma administrativa, se eu der uma olhada, vem desde 2005. O campo do meu distrito de Catiba também é uma novela, como foi citado aqui. É desde 2004. Nós conseguimos, ficou na administração do Zinho, passou para outra administração, era para ser alugado, não foi alugado por questões políticas, a população perdeu e ficou sem o campo, e acredito que mais uma vez nós não vamos ter o campo. Mas o mandato ainda não acabou. É um compromisso da senhora, junto com a população do distrito de Cratima. A senhora assumiu, tenho certeza que a senhora vai cumprir. Se não for agora, será futuramente. Mas eu gostaria de lembrar, senhora prefeita, que cada secretário, ele tem a sua responsabilidade. Ele não tem que abrir mão e jogar as coisas para o outro decidir, ou ficar perguntando 24 horas o que ele tem que fazer. E o que está acontecendo hoje, todo secretário, se a senhora não está aí, ficam tudo perdido, parece tudo pintinho fora da lagoa. Parece que a mãe sai e ficam tudo perdido. Ninguém age, ninguém toma uma atitude sem conversar com a senhora, não é? O secretário tem que tomar decisões. Muitas vezes o prefeitozinho Miranda chegou a encrencar comigo lá, porque eu tomava decisões sem ele estar lá. Tem que resolver o problema. O problema é o problema do povo. O povo tem que ser bem atendido, o povo tem que resolver o problema daquele cidadão que está lá. Se o prefeito está ou não está, você tem um cargo, você resolve, atende bem a população. Precisa de remédio, compra. Tem que atender, atende. Tem que mandar viajar, vai precisar de ir de avião, paga seu avião, depois presta conta para o prefeito. Porque se é cargo de confiança, a senhora nomeou, a senhora confia. Agora, enquanto eles ficarem todos dependendo de um aval, não vai funcionar. Isso vai atrasar a nossa cidade, vai gerar desconfianças. Depois compra-se correndo, depois se faz o projeto correndo e não se conclui. Não chega no objetivo comum. E o objetivo comum de todo e qualquer político é dar dignidade, qualidade de vida. Nós temos o poder hoje. Amanhã não sabemos se vamos ter. A oportunidade de se fazer é hoje e agora, nesse momento. O político tem que ter coragem para agir, para falar e assumir as suas responsabilidades. Quando errar, assumir, errei. Não foi intencional. Estou aqui e vou consertar. Esse momento foi nos dado de 4 anos. Não tenho medo, não tenho nenhum receio nenhum de nada, daquilo que eu falo, aquilo que eu penso. Só quero deixar bem claro, ainda não perdi a confiança na senhora. Mas acredito e espero com ação. Tem que ter uma reforma administrativa, tem que diminuir os cargos de confiança sim, tem que reduzir alguns gastos. A perca de arrecadação mês no município de Concha é de R$300 mil. Não dá-se para cobrir dessa forma. E aquilo que a senhora prometeu tem que se cumprir, porque o político que não cumpre, só para concluir, senhor presidente, não podemos prometer aquilo que não podemos fazer. Eu não disse na época de campanha, eu estou falando compromissos que foram assumidos com a população após estar no cargo. Se reúne com a população, assume alguma coisa, tem que ser cumprido. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Divaldo Benedito de Toledo e retorno a presidência ao vereador Omar Miranda Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, os ouvintes do rádio que nos acompanham, estou contente, gostei de ver a palavra do presidente que me antecedeu, cobrando, é isso que nós temos que fazer como representantes do povo, é digno de um vereador fazer lá suas críticas para ajudar a construir uma Conchas melhor. A respeito o assunto hoje dessa OS, gostaria de manifestar aqui o meu apoio porque veja bem, afinal de contas,
essa Casa de Leis aprovou uma lei que permitia que a Prefeitura passasse para terceiros, mas, porém, para a empresa idônea. Agora, se tudo isso que está sendo colocado em pauta tiver alguma coisa de verdade, ela já não está provando ser com tanta idoneidade. Portanto, eu sou favorável que seja apurado coisas irregulares. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, gostaria também de falar algumas indicações de coisas que está sendo um pouco desprezada. Nós temos ali nas proximidades do bairro das Areias, bairro Crispim, seu Paulo Sartori, Dona Ginha, o transporte escolar não passa mais naquele lugar, não pega mais aqueles alunos que tem criança que usa mais de 2 quilômetros, tem que usar de recurso próprio ou vir a pé. Chamar a atenção um pouquinho do setor competente, que de repente é uma coisa fácil de se corrigir. E daí podendo dar uma atenção melhor para aqueles municípios que precisam, que utilizam aí do transporte escolar. Fiz também uma indicação lá da Rua Ônix, onde nós temos, para quem não conhece a Rua Ônix, até para mim também foi difícil de identificar, tive que pegar e dirigir até lá para me saber desse problema. Nós temos uma galeria d'água, e a Rua Ônix é uma rua que é a última rua aqui do bairro Joanim Parisi. E para o lado de baixo, nós temos residência, que é bastante abaixo do nível daquela rua. Aliás, dá no mínimo uns 3 metros de profundidade ali do nível da rua. E nós temos residência ali que está comprometida. Já foi falado através de moradores para o setor competente, mas até agora não foi atendido ainda a solicitação. Então, é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aí da senhora prefeita, que se interessasse desse assunto. Porque nós políticos, eu sempre costumo dizer, na hora da gente precisar do voto, a gente tem que correr atrás do morador. Então nós temos que demonstrar representatividade. O senhor permite a parte do vereador? Pois não, senhor vereador. Em a parte do vereador Newton. Senhor presidente, senhor vereador. Divaldo, eu conheço bem aquela rua, e uma indicação sua foi muito valiosa. Ali é um Y. Pega a água que desce de uma rua e pega a água que desce de outra. Só que a tubulação é muito fina. Na época do Zelão, eu fui lá querer trocar, mas não foi liberado recurso para me comprar as manilhas, porque ali precisa manilha de 1 metro. Porque ali de 60 centímetros, e não comporta a água que desce dos 2 lados. Então precisa trocar toda aquela manilha, ou colocar mais manilha para que não aconteça o que está acontecendo lá. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Está certo, senhor vereador. Que seja uma coisa que seja proporcional, é isso? Então tá. Mas veja bem, outra coisa que eu gostaria de manifestar aqui também, eu venho sempre, inclusive, não descartei ainda a possibilidade, através da Artesp, de uma possível negociação, pelo menos para demonstrar nossa indignação, a minha, aliás, deste vereador, com esse nosso pedágio. Mas agora, para complicar um pouquinho mais, eu tive conhecimento de que, de Tietê até na Serra de Botucatu, nós temos 9 radares. 9 radares, sem placas de sinalização adequada pelo menos para alertar. Veja bem, o que esse governo está querendo? Pura e simplesmente tomar dinheiro do povo. Eu acho assim que seria um ato até de nós mobilizarmos a classe, não só do município de Conchas, mas a classe política da nossa região, que margeia a Marechal Rondon, tá ligado? E fazer algum tipo de protesto, algum tipo de reivindicação à altura, porque nós não podemos consentir um município falido como o nosso, à beira, jogado às traças, e ainda por cima, o pedágio colocado indevidamente em lugar impróprio, no meu ponto de vista. E ainda agora, para completar, esse pedágio
aliás, esses radares que vêm atrapalhar um pouquinho mais. Eu mesmo não tenho nem o mínimo de conhecimento de quantas multas eu já devo ter tomado ali. Tomara que eu ainda tenha carteira de motorista para dirigir, porque senão, infelizmente, isso é um fato e nós vamos ter que viver com isso enquanto que, de repente, se mobilizarmos a nossa classe e tentarmos fazer algum tipo de manifestação contra, de repente nós podemos ter força, pois é para isso que nós somos atuantes, agentes políticos do município. Para finalizar, senhor presidente, senhores vereadores, eu não podia deixar de fazer aqui também meu manifesto pessoal de uma moção de pesar desse ocorrido tão triste que aconteceu no nosso município na noite de sábado, envolvendo 2 jovens do nosso município. Um deles eu sou até suspeito de falar, porque eu não tinha só como amigo, mas mais do que com um irmão. Trabalhamos juntos e tivemos toda uma convivência na minha existência aqui na cidade de Conchas. Senhor Clodoaldo Zanin, gostaria de manifestar aqui meu apoio de pesar à família, também do senhor Zé Antônio, e também, juntamente, do senhor Benedito Pares. E era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Passamos, então, agora para a ordem do dia, de discussão e votação. Em discussão, o projeto de lei número 20 de 2010 do Poder Executivo, que define obrigações consideradas de pequeno valor para efeito do disposto no parágrafo 3º e artigo 4º e artigo 100 da Constituição Federal, em detrimento à emenda constitucional número 62 de dezembro de 2009. Em discussão, com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, essa emenda 62, aprovada no final do ano passado, ela veio definir a forma de pagamento dos precatórios pelos municípios e pelo Estado. Modificou-se completamente a forma de pagar essas dívidas que o município tem com seus credores. Nosso exemplo aqui de Conchas, a gente estava pagando aproximadamente R$800 mil por ano de precatório. A partir da aprovação desse projeto hoje, nós passaremos a pagar apenas os precatórios cujo valor não ultrapasse o maior valor referência, que é menos de R$4 mil. As outras dívidas serão pagas não mais pelo município, e sim pelo Poder Judiciário. Então, serão pagos através do Poder Judiciário. De que forma? O município vai repassar, ou através de parcelamento, ou de uma vez só, o valor para pagamento, que, no nosso caso, segundo informações do nosso doutor Ayrton Franzolin, vai diminuir pela metade. Então, nós vamos ter uma considerável redução no pagamento anual dos precatórios, o que deverá trazer algum oxigênio, espero, para a nossa prefeitura poder investir mais com esse dinheiro. Então, é esse projeto que hoje a gente deve votar aqui para aprovar ou não. Só isso, senhor presidente. Gostaria de pôr ainda em discussão que será reservado no orçamento, certo, a porcentagem para ser repassado desse precatório, e isso só terá validade para nós a partir do ano que vem. Essa lei só vai trazer o parcelamento esse ano, e nós só começaremos a fazer a partir do ano que vem. Então, esse ano ainda nós vamos ter que pagar, porque o que não entrou em ordem cronológica deverá ser pago. Em discussão? Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 20 de 2010 do Poder Executivo. Em discussão, os requerimentos 42, 43 e 44. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade os requerimentos 42, 43 e 44 de 2010. Em discussões, as moções 22, 23, 24 e 25 de 2010.
Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permanece sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade as moções 22, 23, 24 e 25 de 2010. Passamos então agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Em explicação pessoal, o vereador Divaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz aqui uma indicação, dizem que nunca é tarde, né, para a gente rever as coisas erradas. E, de repente, a gente, na maioria das vezes, depois que acontece algumas coisas desse gênero, por exemplo, como foi citado aí a respeito dessa morte trágica que aconteceu nessa avenida, na semana passada, no sábado passado, eu vim tomar conhecimento que falta muitas placas indicativas. Eu não digo lombadas, porque lombadas também, mas pelo menos para meio de visibilidade do condutor de veículos, dos motoristas, para que eles tomem mais consciência. Ou seja, conscientização, chama-se, quando se tem placas indicativas e placas notáveis, que seja, portanto, implantada nessa avenida, para tentar reduzir um pouco essa velocidade que os automóveis transitam nesse local. Embora tudo é arriscado, mas só que depois que acontecem as coisas, a gente vem tomar conhecimento que falta aí algumas coisas. E no mais era isso, senhor presidente. Eu também gostaria de falar a explicação pessoal. Tá, eu também tenho uma indicação, que eu estou indicando à senhora prefeita que entre em contato com a cooperativa de alimentos em Cerquinho. Segundo alguns usuários do município de Concha que adquirem alimento lá, teve contato que diz que há interesse do pessoal dessa cooperativa vir para o município de Conchas. Eu acho que a concorrência na questão da alimentação, certo, é muito bom. Quanto mais tiver, porque gera emprego, pode cair o preço. E acho que a população mais simples realmente merece uma cooperativa de alimento no município de Concha. Apesar de alguns não querer, mas a população pobre quer e precisa. Então, eu acho que a senhora prefeita tem que abrir o espaço, tem que entrar em contato e tem que estudar essa possibilidade da instalação. Porque o município existe local o qual pode conceder, não doar, mas pode conceder, que é legal pela lei orgânica. Então, eu gostaria que ela entrasse em contato. Eu acho que a população merece, sim, mais um. E comporta, porque ninguém de Concha fica sem comer. Quanto mais mercado tiver, mais concorrência tem, mais emprego tem e mais gente, a população que ganha pouco tem condições de comprar um alimento de melhor qualidade com preço baixo. A concorrência é boa. Então, eu gostaria que a senhora prefeita entrasse e viabilizasse, sim, a possibilidade da instalação. Também, hoje eu fiz um outro requerimento. O setor, creio eu, de lançadoria, eles andaram fazendo algumas atualizações dos terrenos, averbando as casas, tal. E lá no Santo Antônio, só fez para alguns. E o resto ficou. Hoje a população não entende, porque o imposto de um é um preço e o imposto do outro é. Fui procurado por vários moradores do loteamento Santo Antônio. Gostaria que fosse feito, quando pegar um bairro, faça para todos. Todos são iguais. Não adianta fazer um levantamento pela metade. Aí que eu falo que, às vezes, a parte administrativa da prefeitura tem falha. Porque um vizinho que tem, por exemplo, 200 metros construído, está pagando R$24. O outro que tem o mesmo 200 metros construído, vai pagar imposto de 220, 300. Do lado, os vizinhos estão entrando em choque. E com razão. Má organização do setor competente e responsável por isso. Sobra para quem? Para o vereador. E o vereador tem que falar e tem que exigir. Tem que cobrar. Porque essas pessoas são pagas para fazer isso. E o povo está pagando imposto. Agora eles querem ter uma explicação. Gostaria que o setor competente reunisse aqueles moradores, explicasse o que aconteceu. E vou mais além. Tem uma lei aprovada para entregar, fazer a escritura daqueles lotes. Gostaria que saísse da gaveta, porque aquela lei foi de autoria minha, deste vereador. E era para ser entregue ano passado, o município disse que não tinha dinheiro.
esse ano não tem dinheiro. Tem que ser entregue a escritura daquele pessoal. Porque se não houver um acordo, uma reunião com aquelas pessoas, eu vou orientar eles como ir no Ministério Público e requerer a sua escritura. Porque é um direito deles. O município deu, o município tem que entregar a escritura. Gostaria que o setor competente, o senhor engenheiro do município de Concha, o senhor responsável pelo departamento de obra, tomasse a providência urgente. Porque lá existem pessoas querendo abrir comércios, abrir negócios, querem usar o fundo de garantia e não podem terminar as suas casas, não podem concluir porque não tem a escritura do terreno. O que dependia dessa casa de lei foi feito, esse vereador já fez a sua parte. Agora o setor de obras tem que fazer a sua parte. Gostaria também de deixar registrado que o distrito de Jicratima, o qual eu moro e resido, também está muito contente com o setor de obra. A rede de esgoto já está pronta, só que continua avançando na casa. O cemitério já foi fechado, só na imaginação. E as guias já estão concluídas só na imaginação. Explicação pessoal ao vereador Lucas. Senhor presidente, nobres colegas, eu cobrei na última sessão o porquê que a rua Ana Petilo Maracini estava interditada. E eu obtive uma resposta satisfatória, porque a DNP havia feito um serviço irregular. Por isso que os entulhos estavam lá dificultando. A senhora prefeita, no mesmo ato, entrou em contato com a DNP, eles voltaram, fizeram o serviço e hoje a rua já está com o seu tráfego liberado. Gostaria de agradecer à senhora prefeita por esta agilidade neste serviço. Eu fiz uma indicação nesta noite com relação aos bancos da Praça Júlio Bento Alfredo, na Vila Zanin. A administração anterior do nosso município andou reformando alguns bancos, tanto da Praça Tiradentes, como das outras praças do nosso município. E o que aconteceu foi que bancos que haviam sido pagos há muitos anos pelos munícipes foram vendidos, foram revendidos. Nessa referida praça não aconteceu a revenda, mas eles repintaram os bancos e esqueceram dos doadores dos mesmos. Então, eu gostaria que o setor competente desta administração se atentasse ao patrimônio do nosso município, o nosso patrimônio histórico, que não é bem por aí que nós podemos esquecer da história, fazendo outra história em cima de uma história que já existe. Que o setor competente possa entrar em contato com os moradores do mesmo bairro, que eles têm os referidos nomes dos doadores dos bancos. Falando em Vila Zanin, eu gostaria de mais uma vez cobrar a senhora prefeita com relação à limpeza do campo, da quadra poliesportiva Unidos da Vila Zanin e do parque das crianças lá, que infelizmente está impossibilitado das crianças, os moradores, poderem ter a sua área de lazer no referido bairro. Campo este que já foi de grande valia a todos os nossos munícipes, não só os moradores da Vila Zanin, mas todos nós lembramos dos campeonatos que tivemos destacando os times de futebol, não só do nosso município, como de toda a região. E também foi uma indicação minha, a limpeza da nossa estação. Depois o senhor secretário fez uma indicação formal, pedindo a reforma, que o setor competente também dê uma passadinha lá por dentro da estação, para ver a situação calamitosa que se encontra aquele local, aquele patrimônio histórico do nosso município. Eu fiz também as indicações dos redutores de velocidade, na Avenida Luiz Delbem e Euclides Maracini. Nós tivemos aí, tragicamente, esse acidente automobilístico, que perdemos 2 cidadãos conscientes, mas já tivemos
muitos outros acidentes automobilísticos no nosso município. Para evitar tal ato, que o setor competente da Prefeitura possa investir em sinalização, em redutores de velocidade, porque em palestras com relação a trânsito. Porque, infelizmente, o próprio povo esquece dos limites de velocidade que são a eles determinados pelo setor competente de habilitação do nosso país. Então, que o nosso setor competente da nossa prefeitura possa estar vendo as indicações desta casa com relação aos redutores de velocidade, que são vários pedidos nesta casa, para amenizar um pouco e tranquilizar mais os moradores que necessitam dos mesmos. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Em explicação, pessoal, o vereador Newton. Senhor presidente, senhores vereadores. Essa semana tive uma reclamação da Casa da Agricultura. O produtor vai lá para tirar o GTA, como tem 2 funcionários, sai os 2 e não fica nenhum. Para que dê autorização para transportar o seu gado. Então, se sai os 2, tem o Eduardo que poderia bem assinar esse GTA, para que o transporte do gado não fique, que é para ir para o matador municipal. Então, uma reclamação. Se alguém da Casa da Agricultura estiver me ouvindo, fique um, para que não fique muito tempo esperando. Teve um senhor que ficou mais de 3 horas esperando e teve que voltar outro dia. Essa é a minha reclamação da Casa da Agricultura. Eu ouvi atentamente o nosso presidente e eu acho que a prefeita não traçou nenhuma meta mesmo até agora. Porque o almoxarifado da prefeitura não se faz uma estrada. Eu tenho um e-mail aqui do dia 2 de fevereiro. Esses dias procuraram eu de novo no Pará. Faz 2 anos. Eles chegaram e falaram: Nilton, a última vez que passou a patroa aqui foi você que passou. Nós estamos abandonados. Eles estavam com um abaixo-assinado e iam levar para a prefeita. Eu falei: prefeita, ligue para Maristela, para Zé Maristela, manda hoje lá, para evitar mais transtorno para a senhora. Porque o pessoal estava revoltado. 2 anos sem passar uma patrol. Dá vergonha. E agora tem 2 patrol. O Benedito Merli falou para mim que deixou 0 a patrol amarela. É 2 patrol. Nós só tínhamos uma, hoje tem 2. Gastou lá 30 mil naquela patrol. Vamos usar. Sei que não tem 2 maquinistas. Contrata-se outro. O seu Antônio mora em Barra Bonita. Tem o telefone e tudo dele. Liga para ele: seu Antônio, venha para cá que nós estamos precisando de um maquinista. Por quê? Porque as estradas rurais estão abandonadas. Se tem estrada, é para ser feito, ser trabalhado em cima dela, não do abandono que está. Porque eu vejo o secretário 4h30 indo embora. Mas que coisa, 4h30. O almoxarifado fecha 5. Na minha época não era 5 horas, era 6 horas que nós saímos de lá. Enquanto não chegasse todos os caminhões lá, nós não saímos de lá, para evitar algum problema. Mas fiz uns pedidos do pau cavalo, foi feito, do Varjão foi feito, foi passado a máquina, eu fico contente. Só que, por outro lado, tem que ter muita cobrança, muita insistência. Isso não pode acontecer. As estradas têm que ser passadas diariamente. Passa um mês, volta lá, refaz os buracos. Agora está abandonada de uma certa maneira que dá até vergonha de passar no sítio. O setor competente no almoxarifado está mal. Outra coisa, essa avenida que aconteceu esse acidente, pode até ser, tudo bem, se eles estão correndo ou não, esse é outro problema.
mas não tem condições. Além de buraco, tem a lombada ainda. E por que não faz o seguinte? Põe pedra de calcário. Porque muitos lugares na cidade, onde está com buraco, está pondo pedra de calcário. Não está tapando buraco com asfalto. É até ficando ridículo, feio. Mas tudo bem. Joga a pedra de calcário, passa seu rolo, evita muitas coisas. Porque a buraqueira que está nessa avenida dá vergonha. A pessoa fala, Nilton, vocês vereador, nem a avenida onde vocês vão trabalhar, vocês não tem rua. Eu falo, dou a volta lá pro trevo, pelo menos um cabo quebrando meu fusquinho. E a gente fica nervoso pelo seguinte, quando veio aqui, que tomamos posse, a prefeito, tudo, vamos trabalhar em união, trabalhar junto. A gente se cobra, não faz, irrita, vai lá, briga com a prefeita, briga com o secretário. Mas, só para concluir, senhor vereador, não tem iniciativa. O secretário tem medo de fazer o que é da competência dele. Não tem que perguntar para a prefeita. Tem que fazer? Vai fazer. Se a prefeita não gostar depois, isso é problema dela. Vai lá na estrada, no bairro, e fala assim, eu fiz aqui, mas a prefeita ficou brava comigo. Não era para fazer. Era para deixar vocês no buraco. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Em explicação, pessoal, o vereador Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, complementar algumas palavras do vereador Nilton. Eu até cometi uma injustiça em uma sessão que eu participei, não me recordo se foi a última ou penúltima, achando que os serviços rurais, manutenção de estradas, estavam sendo direcionados para o bairro do Retiro. Eu fui infeliz porque eu mesmo próprio fui requisitado para ir até o referido bairro e pude constatar que próximo ao resfriador de leite comunitário estava em estado de abandono. Os produtores rurais não tinham como chegar para colocar suas produções lá, seus leites. Então eu quero deixar registrado aqui que eu fui infeliz nesse comentário. Na verdade, em relação à área rural, está em estado de calamidade. Vem se fazendo só remendo. Eu não sei se é muitas pessoas mandando, não há entrosamento, o serviço não está saindo. Um outro assunto aqui, que eu esqueci de colocar, em relação ao nosso maior patrimônio público, que é o funcionalismo. Nossos funcionários estão mal remunerados. É nosso maior patrimônio. Eu equiparo o funcionalismo igualo ao nosso hospital municipal. O maior patrimônio, prédio público de nossa cidade entregue a terceiros. Nós, antes, com a responsabilidade do consórcio, passou-se 4 ou 5 administrações para chegar num déficit de 5 milhões. Relembrar aos senhores que 1 milhão foi feito só no ano passado. E que com essa atual administração já ultrapassa 1 milhão em 4 meses. 4 para 5 meses. É um absurdo. Eu esqueci de alertar o secretário de senhor Igor que ele tem que acompanhar os agendamentos dos serviços rurais, a qual eu fiz um requerimento. Esqueci de passar essa informação para ele. Eles
não sei quem que é, pelo que me consta é o senhor Eduardo, técnico ali da Casa da Lavoura, ele falhou em relação ao agendamento dos serviços do trator agrícola. Nós estamos sujeitos a erros, mas eu vou estar atento daqui por diante. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Em explicação pessoal, o vereador Agenor vai falar? Vereador Agenor. Senhor presidente e nobres colegas, a minha fala é até rápida, até para fazer justiça com o secretário dos Serviços Rurais, José Maristella. O secretário está fazendo, sim, as estradas rurais. Eu que tenho oportunidade de ter contato bastante, ando bastante nas estradas rurais, em bastante bairros ele já efetuou reparos nas estradas rurais. Mesmo sem ter ainda liberado o pedregulho para que efetue um trabalho mais completo. Mas a patrol já está sendo passado em todas as estradas rurais. Só neste ano ele efetuou mais ou menos reparo em 150 quilômetros de estradas rurais. E está na programação dele de continuar fazendo esses trabalhos. Lógico, desde que as máquinas estejam em condições de trabalho. Então, gente, lógico que é impossível atender todo mundo. Imagine 9 vereadores. O nosso município é enorme. Imagine quantos pedidos a gente recebe por dia e o povo cobre, com razão, tem que cobrar mesmo. Só que é impossível, humanamente impossível consertar tudo em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Uma coisa que ficou alguns anos aí sem fazer. Ou feito parte desse serviço. Então, eu acho que é até ser coerente com a gente mesmo. É só sair por aí que está vendo o trabalho que o secretário José Maristella está fazendo na zona rural. Então, eu quero até fazer justiça com esse secretário, de uma vez que todo mundo falou que ele não está trabalhando, mas ele está trabalhando sim, e eu sou prova disso. Gostaria também de dizer que foi dito aqui que a prefeita não tem programação de trabalho. Olha, gente, isso daí, a meu ver, é uma injustiça que nós estamos cometendo, porque ela está preocupada, sim, com a melhoria de vida dos nossos munícipes e da melhoria da nossa cidade. Ninguém mais está preocupada com isso do que ela. Haja visto que ela está correndo atrás de verba. Senão ela ficava sentada no gabinete fazendo política, 12 horas por dia recebendo pessoas lá, sem ação, tratando bem as pessoas, prometendo um monte de coisa, sem correr atrás. Quando a gente fala que ela está viajando, é porque ela está correndo atrás de benefício para o povo de Conchas. Ela não vai passear, porque é horrível. Ir para Brasília é um tédio, é horrível ir para Brasília. Só a gente vai quando, na realidade, há necessidade. Porque verba que vem do governo do Estado, convênio do governo do Estado, do governo federal, não precisa sair do gabinete para chegar essas verbas. Mas para trazer verba extra, para poder fazer alguma coisa, precisa sim sair do gabinete e correr atrás. Eu também queria dizer que, em breve, o Senai dará início de um curso de boas práticas de fabricação.
Isso é mais voltado para a zona rural. Fazer queijo, fazer doce, enfim. Toda habilidade que o povo da zona rural sabe fazer. Então o Senai vai vir dar um curso grátis para esse povo que queira aprender. Eu acho que é um trabalho voltado para a zona rural e nós temos sim que voltar os nossos esforços para esse povo da zona rural. Que esse povo é um povo que está sofrido, precisando de ajuda, precisando de alternativa. Só para concluir, presidente. Senhor vereador. Precisando de alternativa. Como não sei qual vereador falou aqui, que há 50 anos eles estão praticamente numa atividade só. Pecuária e avicultura. E hoje nós precisamos ter mais opção de ganho na zona rural, que é difícil, não é fácil não. Então nós precisamos sim de técnicos que tragam informação e que facilite para que esse povo da zona rural não precise sair da zona rural, como era antigamente, e corram todo para a cidade. Que na cidade também não tem emprego para todo mundo. E infelizmente, a qualificação do pessoal da zona rural não dá condição de ganhar o suficiente para sobreviver. Então nós temos que dar condição para ele permanecer na zona rural e ganhando o suficiente para viver. Gostaria também, presidente, só para concluir, contrariando aqui o que foi dito por alguns vereadores, saiu uma portaria, dia 5 de maio de 2010, do ministro da Saúde, o ministro Temporão, incentivando os municípios e estados fazerem convênio com o OS, o CIP e entidades filantrópicas. Até eu tenho aqui, eu trouxe um fax, ele incentivando os municípios a fazer isso. Não estou dizendo que o nosso é o ideal para Conchas, mas o sistema que nós estamos tentando acertar, ou estamos tentando fazer em Conchas, é o sistema correto. Lógico que é uma novidade para nós. Nós não conhecemos. Então a gente tem que pegar alguém que faça esse tipo de trabalho para a gente ver se dá certo ou não. Então, gente, eu acho que antes de tecer críticas, eu acho que nós devemos aprofundar melhor, procurar saber. Lógico que se existir alguma coisa errada, nós, vereadores, fiscais do povo, devemos ir lá e denunciar sim. Ou conserta ou então rescinde o contrato. Mas o caminho é esse, para que o povo tenha uma saúde, tenha um atendimento melhor na área da saúde. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Sim, senhor vereador. Eu gostaria de pedir à senhora secretária que depois tirasse uma cópia dessa portaria do ministro da Saúde e passasse para todos os vereadores, inclusive para mim, que eu gostaria de ler. Em explicação, pessoal, o vereador Dr. Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria inicialmente parabenizar o nosso Igor, nosso secretário. Eu vi esse menino crescer e não o reconhecia. Se não é a vereadora Eva me contar quem é, não me lembrava dele. Mas ele esteve com a gente numa reunião dos produtores rurais que foi feito aqui no anexo da Câmara, e eu vi a boa vontade que esse moço tem. Eu acho que ele vai ser um grande secretário, eu acho que ele está com boa vontade. Secretário, eu gostaria que Vossa Senhoria viesse aqui daqui 2 anos e dissesse para nós, conchenses, que Conchas produz 10 toneladas de feijão, 10 toneladas de arroz, não precisa muito, 2 toneladas de batata, 1 tonelada de cenoura, porque nós não produzimos nada. Nós somos uma cidade importadora. Infelizmente, nós somos uma cidade importadora e não temos nada que exportar. Na realidade, Concha, dentro do contexto mundial, não deixa de ser de uma Coreia do Norte, que não produz nada.
Se não é a China, a Rússia, dá comida para aquela gente, estão morrendo de fome. Concha está na mesma situação. É a mesma coisa que a Albânia, que não produz mais nada. Só importa. Só importa da Itália. Alimento da Itália. Nós importamos comida. Então nós, secretário, gostaríamos que os produtores rurais de Conchas, daqui 2 anos, produzissem 10 toneladas de feijão, 10 toneladas de arroz, 2 toneladas de batata e 1 de cenoura. Só isso já ficaria satisfeito, porque nós deixaríamos de procurar fora esses produtos para nós abastecermos a nossa merenda escolar e atender ao pedido do vereador Divaldo de fazer uma feira de produtos pecuários, agrícolas, porque na realidade fazer feira com o quê? Nós não temos nada que produzir. E o Igor, o secretário Igor, está certíssimo, não tem como fazer feira. Nós vamos passar vergonha fazendo feira aqui em Concha, porque não tem nada. Certo? O vereador Agenor falou aí que o SESI vai dar um curso de produção de doce. Quem que planta goiaba em Concha? Quem que planta marmelo em Concha? Quem que planta abóbora em Concha? Queijo, talvez a gente faça, mas doce, nós não vamos produzir nada. Então, na realidade, não estou criticando, eu sou um dos maiores incentivadores. Eu participei da reunião, eu converso semanalmente com o doutor Alfredo. Eu sei o problema do produtor rural. Ele desacostumou a produzir. Ele não tem incentivo, ele não tem estímulo, ele não tem ânimo. Os seus filhos, todos saíram das propriedades rurais, porque não dava nada. Então hoje são funcionários em outras cidades da nossa região. Em relação à saúde, eu acho que, como o vereador Agenor falou, se tem alguma irregularidade, vamos apurar. Eu acho que é obrigação nossa, dos vereadores, apurar. Mas, na realidade, senhor presidente, senhores vereadores, a saúde pública de Conchas melhorou e ninguém quer dar o braço a torcer. Melhorou a saúde pública. O hospital está melhorando. Está se fazendo outras cirurgias. Nós temos especialidades que nunca nós tínhamos em Concha. Vamos criticar, devemos criticar, mas vamos fazer uma crítica construtiva. Eu acho que se tiver problemas, desvios fiscais, eu acho que é função da Câmara apurar. E eu acho que o vereador devia ter mandado isso, não para a Câmara, encaminhar direto para o Ministério Público. Criar uma SEI, eu acredito que não é objeto desse pedido. Mas a saúde está melhorando. Nós temos que agasalhar isso aí, ajudar, achar onde está o defeito, porque só vir aqui criticar, nós assustamos a população de Conchas. Tem sido feito coisas aqui em Conchas que antigamente nós mandávamos para Rubião e que ficava muito mais caro. Então, eu sou profissional de saúde, então eu estou sentindo, nesses 40 anos que eu estou aqui em Concha, que está melhorando. Vamos tentar melhorar. Senhor presidente, mais um minutinho só. Só para acabar, como todos tiveram um minutinho. Então, eu acredito, vamos apurar as denúncias. Eu acho que é a obrigação da Câmara apurar essas denúncias, da prefeita apurar essas denúncias. Mas eu acho, senhor presidente, senhores vereadores, que nós estamos cometendo um erro grave. Nós só fazemos críticas destrutivas. Nós temos que fazer crítica construtiva. Nós tivemos uma reunião recentemente com o doutor Alcídio, secretário, nós pedimos para ele parar, não aumentar as especialidades em Concha. Estávamos lá 4, 5 vereadores, porque senão o gasto seria maior e nós não íamos ter condições de fazer isso. E ele queria aumentar, queria fazer, quer aumentar, mas a cidade não comporta, não suporta. Seria isso, senhor presidente. Mais um minutinho só, queria dizer o seguinte. Quanto às guias de Juquiratiba e o esgoto de Juquiratiba, na realidade quem fez 2,5 km de esgoto foi a minha administração, que as outras administrações esqueceram. E que na realidade o povo estava tão desacostumado com o esgoto que não queriam
ligar no esgoto lá, que foi um desastre para ligar. E, na realidade, aquele esgoto foi subsidiado. A prefeitura gastou 90% e os munícipes só 10%. Em relação às guias que Vossa Excelência falou aí, eu fiz 1.650 metros de guia, inclusive nas Coabs. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Explicação pessoal, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também quero reforçar aqui o que o doutor Antônio disse em relação à saúde. Eu também acho, e venho ouvindo bastante da população, que Conchas nunca teve uma saúde tão boa como agora. Mesmo em relação ao hospital, pronto-socorro, porque não falta médico, as especialidades, né? Conchas nunca teve tantos especialistas assim. Então, eu acho que a saúde está de parabéns, sim. Temos que incentivar que continue dessa forma. Como ele disse, tivemos uma reunião com o secretário da Saúde e pedimos para ele que não aumentasse mais mesmo, que a vontade dele é de ampliar, mas está muito bom, então que continue dessa forma mesmo. Claro, tem muito a melhorar, mas em relação do que era, está ótimo. Eu também quero agradecer aqui ao secretário Roberto Alves, que sempre é alvo de críticas, né? E hoje eu quero agradecê-lo pelo atendimento, que ele atendeu a vários pedidos, a várias ligações dessa vereadora, em relação à retirada de entulhos, em limpeza, né, de ruas, roçar. Então, eu quero agradecer pelo pronto atendimento que ele também teve. Era só isso, senhor presidente e senhores vereadores. Em explicação pessoal, o vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria registrar aqui a presença de mais um jornal, né, na nossa cidade, que está circulando, que é a Folha Regional, e parabenizar o agora empresário Sidney Vieira de Miranda, né, que é o proprietário e editor desse jornal. Isso é muito bom porque a imprensa contribui muito para a divulgação das notícias e para a democracia, principalmente a imprensa imparcial, que só procura divulgar a verdade dos fatos como eles realmente ocorreram. Então, fica registrado o meu apreço e meu elogio a essa mais uma iniciativa que vai beneficiar o nosso município. É só isso, senhor presidente. Antes de encerrar a sessão, como representante dessa casa, gostaria de parabenizar a autoridade máxima da cidade, a Nossa Senhora Prefeita Adriana de Aro del Bem, pelo seu aniversário na data de hoje, em nome de todos os vereadores dessa casa. E declaro encerrada essa sessão, marcando a próxima para o dia 2/6/2010, às 8 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.